A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nesta mensagem eu quero falar com os irmãos a respeito do batismo. E o texto que nós iremos estudar é o texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 21, onde diz assim: aquilo que lhe corresponde é o batismo, que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, estando-lhe sujeito os anjos, as dominações e as potestades. Amém. Lembrando, irmãos, que eu estou estudando aqui na Bíblia, tradução de Jerusalém. Irmãos, a palavra de Deus, aqui nesse texto, quando começamos aqui do versículo 18, ela diz assim que, com efeito, Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzir-nos a Deus. Então veja que aqui a palavra está mostrando que o objetivo, a finalidade da morte de Cristo é para nos conduzir a Deus. Ele, sendo santo, justo, filho de Deus, ele se fez pecado e ele morreu uma vez pelos pecados. Ele, sendo justo, ele morre por nós, injustos e pecadores, com a finalidade de conduzir-nos a Deus. E aqui a palavra mostra também, no verso 19, que, estando ele morto na carne, ele foi vivificado no espírito, no qual também ele foi e pregou os espíritos em prisão. E a palavra diz que esses espíritos são aqueles que foram incrédulos nos dias de Noé, quando Deus, na sua bondade, na sua longanimidade, esperava nos dias de Noé, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas foram salvas, isto é, Noé e a sua família. 8 almas foram salvas. Aqui no verso 20, a palavra diz assim: a saber, os que foram incrédulos outra hora no dia de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Então veja que aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante de compreendermos. Veja que naquele tempo, enquanto Noé construía a arca, a bondade de Deus esperava. E aqueles espíritos, como a palavra de Deus está chamando aqui, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, quem eram estes, mas veja que eles foram incrédulos quanto à pregação e à mensagem que Noé anunciava naqueles dias. Então, quando chegou o tempo do juízo de Deus, já estando a arca pronta, Noé, a sua esposa, e os seus 3 filhos e as suas 3 noras, esposa de seus filhos, adentraram para dentro da arca e Deus fecha a porta da arca. Quando você lê lá em Gênesis, capítulo 7, diz a palavra de Deus que Noé, ele entrou na arca e Deus fechou a porta da arca. Então Deus trouxe o dilúvio. E aqui você observa que a palavra de Deus está nos mostrando que Noé foi salvo na arca por meio da água, como que por meio da água. Então aqui a palavra de Deus agora vai nos mostrar que o que é correspondente a isso, o que é uma figura disto, é o batismo. Ou seja, na tradução João Ferreira de Almeida, a Bíblia vai dizer assim:
e agora uma verdadeira figura vos salva, batismo. Ou seja, não é que o batismo salva, mas ele é uma figura da salvação. Porque você observa que aqui a palavra de Deus está nos revelando que aquilo que corresponde, que é o correspondente da arca de Noé, é o batismo. O batismo é essa figura. Porque uma vez que nós somos imergidos na água, e precisamos aqui também trazer uma definição, um significado para a palavra batismo, porque esta palavra batismo, ela significa imergir, submergir, mergulhar. Então, quando nós somos imergidos na água, ali nós somos inseridos no corpo de Cristo. Veja que aqui, quando Pedro está falando, está escrevendo, ele está cheio do Espírito Santo e ele está mostrando para os cristãos, para a igreja, para os ouvintes, que uma vez que nós cremos em Cristo e nós somos imergidos na água do batismo, nós somos imergidos para dentro da arca, que é o corpo de Cristo. E o objetivo desse batismo, desta imersão, não é remover a imundícia do corpo, não é para lavar pecados. Muitas pessoas confundem e acham que o batismo é para perdoar pecados, é para purificar pecados. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque quando abrimos a palavra de Deus em Mateus 26, verso 26, ali o Senhor Jesus, ele tomando o cálice, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, sangue que é derramado para a remissão dos pecados. E lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 7, ele diz que é o sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados. Então veja que a palavra de Deus está nos mostrando que o batismo, ele é uma figura da salvação. Ele não é para salvar, ele é uma figura, porque quem salva é Cristo. O batismo é somente um meio. Ele é um meio pelo qual a pessoa que crê, fazendo uma profissão de fé, porque veja que aqui no verso 21 a palavra está dizendo um compromisso solene. Ou seja, quando o homem, a mulher, conscientemente crê em Jesus e entende que Jesus, ele morreu uma vez pelos nossos pecados, sendo ele justo, ele morreu por nós injustos, para nos conduzir a Deus. Então, nós tendo esta consciência que Cristo ele morreu e que ele ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, o Pai, e ele subiu ao céu e está à direita de Deus, e com essa ascensão dele aos céus, tudo foi sujeito a ele, anjos, dominações e potestades, ou seja, todos os poderes celestiais. Deus, o Pai, sujeitou a Cristo. Então, o cristão tendo essa consciência, ele solenemente, o que é solenemente? Alegremente, pelo fato de ter acreditado em Deus, pelo fato de saber que não é pelas suas obras, não é pelo seu mérito, mas pelo que Cristo fez por ele está sendo salvo, ele está salvo ou ele será salvo pela obra redentora de Cristo. Então, ele sabendo que nesse processo de salvação, ele agora publicamente ele vai selar esse compromisso solene com Deus ali em Cristo, e o meio pelo qual ele faz isso é pelo batismo, pela imersão, porque não podemos pensar em batismo sem lembrar que batismo é imersão.
Então, por isso a palavra ela diz: aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva. Ou seja, Noé, estando dentro da arca, veio o dilúvio, o juízo de Deus. O mundo de então, naquele momento, ficou completamente inundado com as águas, mas Noé e a sua família e os animais que estavam ali na arca estavam em segurança. A arca foi flutuando sobre as águas do dilúvio. Aquela água foi morte para os ímpios, mas para Noé e sua família foi vida, porque ele foi salvo meio que como pelas águas. Então a palavra de Deus ela está nos mostrando que o batismo é esta figura que nos salva. Mas ele não consiste na remoção da imundícia da carne, porque os judeus tinham ritos de purificação que eram batismos, onde eles acreditavam que pelo fato de mergulharem ali naqueles tanques todos os dias, eles estavam se purificando de pecados. Por isso a palavra de Deus ela diz: não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. Ou seja, o cristão precisa entender ali o batizando, a pessoa que está se preparando para receber o batismo, ele precisa entender que batismo não é para remover imundícia da carne, mas sim pelo compromisso ali, ele está fazendo um compromisso solene de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo, sabendo que todas as coisas Deus o Pai sujeitou a Cristo e que ele morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. Então não é pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Não é pelo que nós venhamos a fazer, mas pelo que Cristo fez por nós. Então, tendo essa indagação dessa boa consciência, sabendo que Cristo ressuscitou e nós, pela fé, ressuscitaremos com Ele. Porque no ato do batismo celebramos morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, ali nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. É isto que a palavra de Deus nos diz aqui em Romanos, capítulo 6, no verso 3, que diz assim: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Verso 6. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído o corpo de pecado, e assim não servimos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Então veja que a palavra de Deus está mostrando que no ato da imersão do batismo, nós somos sepultados com Cristo na sua morte. Então, assim, nós ressurgimos com Cristo, quando subimos das águas do batismo, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Porque quando Cristo morreu na cruz, o corpo do pecado foi destruído. E assim também todo cristão, uma vez unindo com Cristo por meio da fé e celebrando isto no batismo, o corpo do pecado é desfeito. Veja que o pecado está na carne. Uma vez que o corpo está morto, então o pecado está destruído. Porque um morto não pode mais pecar. Então a palavra de Deus está nos mostrando que, aqui no verso 6, ela diz: sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo deste pecado, para que o corpo do pecado fosse destruído e assim não servamos mais o pecado.
O velho homem é o homem carnal, é o homem que é conduzido segundo os desígnios deste mundo, é o homem que é conduzido segundo as concupiscências desse mundo. Esse velho homem é crucificado com Cristo. E assim, nesta união que o cristão tem com a morte de Cristo, o corpo do pecado é desfeito, é destruído. Então, o homem e a mulher, uma vez batizado, unido a Cristo, ele não tem mais que servir ao pecado, porque ele morreu para o pecado. E agora ele vai viver uma nova vida na justiça de Cristo. Porque se nós fomos participantes de uma morte semelhante à morte de Cristo, nós também seremos participantes de uma ressurreição semelhante à de Cristo. É o que diz aqui em Romanos 6, verso 5. Porque se nós nos tornamos uma coisa só com Ele por morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com Ele também por ressurreição semelhante à sua. Ou seja, uma vez que morremos para o pecado, não podemos viver mais no pecado, porque agora somos nova criatura. Então, uma vez que nós temos esta consciência de que Jesus, o Filho de Deus, ele que não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, é o que está escrito em 2 Coríntios 5, verso 21. Então, tendo essa boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo, o homem e a mulher, conscientemente e de maneira alegre, festejando essa salvação recebida por meio do sacrifício de Cristo, com uma boa consciência, então a pessoa ele é imergido, ele é batizado, porque a palavra imergido é batizado. Então ali ele faz a sua profissão de fé. Ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador e é batizado, morre para o pecado, é crucificado com Cristo e é unido ao corpo de Cristo, reconciliado com Deus, se tornando filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, uma nova criatura regenerada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é maravilhoso compreendermos quão grande é o amor de Deus para conosco, em que, uma vez que Cristo morre pelos nossos pecados, nós sendo ímpios pecadores, ele morreu para nos conduzir a Deus. Então nós precisamos anunciar essa palavra para que todos que a ouvirem venham tomar a sua decisão e crer no Evangelho para serem salvos. Porque assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Muitos não vão aceitar essa mensagem, muitos vão rejeitar esta mensagem, vão fazer como aquele povo no tempo de Noé fez. Zombaram de Noé, rejeitaram a pregação da justiça. Mas quando Noé entrou na arca, diz a palavra de Deus, Deus ali ele fecha a porta da arca e então não houve mais jeito para aquelas pessoas, uma vez que tinham se recusado a crer. Nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 7, no verso 16, que diz assim: e os que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor Deus fechou a porta por fora. Veja bem, quando todos os animais entraram na arca, quando Noé e sua família entrou na arca, Deus fechou a porta por fora. Então Noé não pôde fazer mais nada por aquele povo, porque o povo rejeitou a pregação da justiça. Então, quando veio as águas do dilúvio, imagine o desespero daquelas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, gritando por socorro
e Noé não pôde abrir a porta da arca porque Deus tinha fechado ela por fora. Então lembre-se disso. Quando chegar o momento da visitação do Senhor, não haverá mais tempo. É necessário crer, é necessário aceitar Jesus hoje. E uma vez que a pessoa crê nessa mensagem, que Jesus, o Filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para termos vida em abundância, uma vez crendo, é necessário arrepender dos pecados e celebrar esta união com Cristo por meio do batismo. Então pense nisso, divulgue essa mensagem, mostre esse vídeo para pessoas que ainda estão indecisas, para que venham a refletir e tomar sua decisão nesse tempo que é hoje, porque o amanhã não nos pertence. E como diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.